é de conhecimento de alguns a existência do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Cultura, e a Secretaria de Cultura de Pernambuco integra esse fórum. E esse fórum esteve durante toda a tramitação do projeto de lei até a sanção e continua acompanhando e participando ativamente, seja do debate, seja das negociações sobre a execução da lei no país. Para que todos saibam, essa lei nasce com um projeto de lei da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a eles foram agregados outros projetos de lei, inclusive um deles de um deputado pernambucano, o deputado Tadeu Alencar, do PSB, e teve a relatoria da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que fez um trabalho incrível, escutando e absorvendo sugestões de todo o campo cultural em inúmeras webconferências, inclusive uma delas realizadas por iniciativa do governo de Pernambuco. Ele teve uma capacidade de articular esse campo e uma sensibilidade da escuta e de incorporar muitas das sugestões que foram dadas, não só nas reuniões com o fórum, mas com toda a sociedade civil e todos os representantes do campo da cultura que participaram e sugeriram. Então, a lei é resultado dessa grande articulação nacional, né? Desde então, nós vimos acompanhando os desdobramentos dessa lei. Na linha do tempo, nós temos ainda alguns passos para que a execução comece. Em primeiro lugar, dependemos da regulamentação dela, que é da competência do governo federal. É o Ministério do Turismo que está cuidando dessa regulamentação, porque atualmente a Secretaria Especial de Cultura, que substituiu o Ministério da Cultura, faz parte do Ministério do Turismo. Do Ministério da Economia, que é responsável por editar uma medida provisória que cria o crédito extraordinário, que é o crédito de 3 bilhões de reais, que estão previstos na lei. Esses 3 bilhões serão distribuídos pela lei 50% para estados e 50% para municípios, e a distribuição entre estados e entre municípios seguiu 2 critérios: o critério do Fundo de Participação Estadual ou Fundo de Participação Municipal e o critério populacional. Já existe hoje, inclusive, uma tabela com todos os valores que serão recebidos por todos os municípios brasileiros e todos os estados brasileiros. Nenhum município vai ficar de fora, por menor que seja a sua população. E ainda que não existam os fundos, embora exista um estímulo para a criação do fundo, as transferências serão efetivadas pelo governo federal para que todos os trabalhadores de todos os municípios possam ter acesso. Esse é o espírito, aos recursos, né, garantidos pela lei, e esse foi o espírito desde o início do projeto da lei emergencial, que é a inclusão. Hoje, o fórum permanece reunindo, porque a lei detalhou muitos aspectos, mas também deixou muita coisa para ser resolvida no âmbito dos estados e municípios. Para quem ainda não tem intimidade com a lei, eu vou aqui falar dos 4 eixos que são atendidos pela lei. O primeiro eixo é de um auxílio emergencial para as pessoas físicas, trabalhadores e trabalhadoras do campo da cultura. O segundo eixo é a transferência de subsídios para espaços culturais, entendidos aí como desde os espaços culturais geridos por CNPJs até espaços culturais geridos por pessoas físicas, festas, produtoras de vídeos, livrarias, academias de dança, teatros, tudo que for privado, né, estão excluídos apenas os que são públicos. É um universo enorme. O terceiro eixo, é o eixo dos editais para fomentar atividades culturais, né, principalmente aquelas atividades que podem ser realizadas nesse período de pandemia,
né, em que as pessoas não podem ter aglomeração, não devem sair de casa. E o quarto eixo, linhas de crédito. Tanto que o Fórum instituiu vários grupos de trabalho que hoje têm feito debates sobre a aplicação dessa lei, se uniu com todas as representações municipais, e hoje existem no Brasil 3 representações municipais: a Associação Brasileira de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios. Todos estão muito unidos, muito integrados para discutir quais são os próximos passos da lei. Há muitas questões a serem enfrentadas, há muitos desafios que a gente precisa resolver para poder executar bem a lei. Um deles que está em discussão e que o conjunto dos fóruns já propôs ao Ministério do Turismo é a questão da divisão de competências. Ou seja, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, com vistas a evitar sombreamentos e lacunas. Ou seja, evitar que uma pessoa seja beneficiada 2 vezes pelo município e pelo Estado, e que, em compensação, outras pessoas ou outros espaços culturais não sejam beneficiados. Então, isso vai exigir de estados e municípios uma grande organização, uma grande integração, e será o momento de estruturar as gestões nos municípios e nos estados para fazer frente, né, ao desafio que essa lei coloca, que é um desafio de inclusão, que é um desafio de agilidade, porque as pessoas estão precisando que esse dinheiro chegue rápido. A transferência para a pessoa física, só para alertá-los, ela é retroativa a junho, né? E nós temos aí um grande trabalho pela frente, que vai exigir uma integração não só dos fóruns, mas também com a sociedade civil, por meio de comitês, de fóruns e dos próprios conselhos nos lugares onde eles existam, né? Hoje existe uma pactuação que a gente está tentando que o Ministério do Turismo coloque já na regulamentação, de divisão de responsabilidades, que os municípios fiquem com os espaços culturais, que é o inciso 2 do artigo 2º, e os estados fiquem com a responsabilidade da transferência para a pessoa física, dos recursos para a pessoa física, já que o inciso 3 do artigo 2º, que fala dos editais, ele é obrigatório para todos os municípios e todos os estados. Então, 20% dos recursos que chegam no município ou chegam no estado serão obrigatoriamente destinados a editais, no mínimo, ou seja, 20% é o piso. E o restante dos recursos, o restante 80%, os municípios e estados têm o desafio de fazer uma distribuição entre os incisos 1º e 2º. E a lei de crédito é algo que ainda vai entrar na pauta de discussão, porque não tem essa urgência que tem os demais incisos, né? Creio também que é importante discutir, por exemplo, os critérios, né, de acesso a esses recursos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas ou para os espaços culturais, melhor dizendo. Para as pessoas físicas, nós estamos criando um formulário, e esse formulário será autodeclaratório, diferente dos espaços em que nós teremos uma validação, e preferencialmente essa validação nos municípios, né? É importante dizer que a gente está preocupado com o tempo que os municípios têm para executar, são 60 dias. Se eles não executarem nesse prazo, eles são obrigados a devolver o recurso para o Estado, e aí o Estado é que vai precisar executar. Portanto, está sendo também pactuado que, se esse recurso volta do município para o Estado tem que reaplicar nos municípios, mas, de novo, isso depende da regulamentação federal, e não é interesse do Estado que os municípios não executem. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer um esforço coletivo para que os municípios se estruturem para executarem todo o recurso da lei.
Então, temos aí pela frente um enorme trabalho, precisamos ainda de várias definições, mas a gente acredita que toda essa energia mobilizadora no país, ela vai nos ajudar a vencer esse desafio, porque estamos todos unidos em prol de um interesse comum, que é fazer com que esse recurso chegue em cada trabalhador, em cada trabalhadora, em cada espaço cultural, e que ainda haja recursos para que algumas atividades possam ser retomadas, porque não basta só pagar a conta de luz de um espaço cultural, é preciso ter atividade, a atividade é a alma do espaço cultural. Então, nós estamos articulados com os 3 conselhos que existem em Pernambuco. Ontem houve uma reunião muito produtiva, em que já se saiu com encaminhamentos, e eu queria destacar 2 encaminhamentos aqui: a realização de uma webconferência. Eu já convido desde já todos vocês, no dia 9 de julho, estamos definindo o horário, mas será à noite, e também um grupo de trabalho que vai começar a discutir os princípios orientadores que vão reger todos os editais no campo do inciso, para atender o inciso 3. E, além do que, a Secretaria de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco, está montando um birô de atendimento para tirar dúvidas de municípios e sociedade civil, e também estamos montando um calendário de reuniões com os gestores para ajudá-los nesse desafio que é a execução da lei. Então, conclamo todos a estarmos juntos nesse desafio, para que a gente não devolva R$1 sequer ao governo federal e faça que todos esses 3 bilhões cheguem nas mãos dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos equipamentos culturais desse país.